Quero convidar a querida igreja para abrir comigo a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versos 4 a 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas, cronos ou kairós, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E agora, finalmente, capítulo 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Dr. John Stott, conhecido como o maior exegeta do século XX, já de saudosa memória, escreveu: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. Antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. E esta mesma ordem precisa ser observada hoje. Talvez uma das perguntas mais intrigantes que alguém possa fazer é se é legítimo, se é bíblico, se é oportuno, se é necessário a igreja ainda hoje aguardar de Deus novos derramamentos do seu Espírito. E para que não haja qualquer dúvida a esse respeito, o próprio apóstolo Pedro, que pregou no Pentecoste em Jerusalém, ao perceber o fenômeno do derramamento do Espírito, aludindo a ele como a promessa do Pai, prometida e profetizada pelo profeta Joel, disse o seguinte: esta promessa é para vós, para os vossos filhos,
para os que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É bem verdade que o Pentecostes foi um fato único e irrepetível, porque o Espírito Santo foi dado para estar para sempre com a igreja. E Ele está conosco, Ele está em nós. Porém, é absolutamente legítimo nós aguardarmos, nós esperarmos, nós orarmos e nós nos prepararmos para novos derramamentos do Espírito Santo de Deus. Hoje eu chamo sua atenção para 4 verdades nos textos lidos. Primeira, a necessidade do derramamento do Espírito. Segundo, as causas do derramamento do Espírito. Terceiro, o conteúdo do derramamento do Espírito. E quarto, os resultados do derramamento do Espírito. Leonard Ravenhill escreveu um livro que muitos aqui certamente leram, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Foi um clássico que auxiliou muitos de nós a compreendermos esse assunto. Recentemente chegou em minhas mãos o segundo livro dele, Porque Ainda Tarda o Pleno Avivamento. E ele levanta uma questão: por que ainda este avivamento não chegou? E ele responde: não chegou porque a igreja está satisfeita sem ele. Por que nós ainda não recebemos um poderoso avivamento? Porque nós não sentimos necessidade dele. Porque nós não temos consciência da necessidade dele. Porque nós não o queremos o suficientemente para termos sede de Deus. E é por isso que eu gostaria de chamar a sua atenção então para esse primeiro ponto, a necessidade de um avivamento espiritual nos nossos dias. Preste atenção que aqueles discípulos, antes do derramamento do Espírito Santo, diz a Bíblia, estavam trancados com medo dos judeus. Entre a sexta-feira e a manhã da ressurreição, eles estavam intimidados, com muito medo. Mas quando o Espírito Santo, quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus e derramou sobre eles o Espírito Santo, agora eles não estavam mais trancados por causa do medo. Agora eles estavam enfrentando os grandes desafios e embates por falta de medo, enfrentando açoites, prisões e até mesmo martírio. Amados irmãos, nos últimos tempos a minha alma tem estado aflita e muito angustiada com o estado da igreja evangélica no Brasil e no mundo. Esta semana passada eu recebi um e-mail de um irmão que mora em Londres. E ele me disse assim: Pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, de John Wesley, de Charles Haddon Spurgeon. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dickens, de Charles Darwin, do ateísmo, do secularismo. As nossas igrejas cristãs estão se transformando em museus. As pessoas não acreditam mais na Bíblia. Você vai numa igreja cristã e encontra lá uma meia dúzia de gente, e o mais novo tem mais de 80 anos. As igrejas estão morrendo.
E eu não tenho dúvidas de que hoje, se nós fizermos uma avaliação honesta da nossa própria vida, há sinais de frieza, há sintomas de mornidão, há sementes do secularismo. Alguém disse com muita propriedade: eu fui procurar o mundo e o encontrei na igreja, eu fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. Temos a tola ideia de que se nós imitarmos o mundo, nós vamos atraí-lo. É tolice isso. A única maneira de nós impactarmos o mundo é sermos cheios do Espírito Santo ou chorarmos pelos nossos pecados. Precisamos preparar a nossa vida, se é que de fato nós esperamos de Deus um tempo poderoso da sua visitação. Há vales que têm que ser aterrados, há montes que têm que ser nivelados, há caminhos tortos na nossa vida que têm que ser endireitados. Há muita coisa fora do lugar na nossa vida que tem que ser colocada no lugar certo para que o Senhor se manifeste. Às vezes nós nos contentamos em ser, pela graça de Deus, uma igreja ortodoxa. E eu louvo a Deus por sermos uma igreja ortodoxa. Eu louvo a Deus pela primeira igreja, ser uma igreja zelosa da doutrina. Que Deus nos ajude a jamais nos apartarmos dessas veredas. Mas é preciso alertar que só ortodoxia não é suficiente. Podemos adotar uma ortodoxia ossificada. Uma ortodoxia morta. Compartilhamos no retiro espiritual da igreja a experiência da igreja que mais provocou sofrimento no coração de Jesus dentre as igrejas da Ásia Menor. A única igreja que não recebe sequer um elogio de Jesus e recebe todas as censuras. Curiosamente, aquela igreja, a igreja de Laodiceia, Jesus não faz nenhuma denúncia de heresia, de falsas doutrinas. Jesus não faz nenhuma denúncia de pecados morais. Era uma igreja ortodoxa e ética. No entanto, Jesus disse que estava a ponto de vomitar aquela igreja da sua boca, porque estava provocando náuseas nele. Falta-nos fervor espiritual. Falta-nos entusiasmo pelas coisas de Deus. E eu estou absolutamente convencido, meus amados irmãos, de que a única maneira da igreja enfrentar a avalanche que vem sobre a igreja evangélica no Brasil é termos uma igreja ortodoxa e também piedosa, sólida na doutrina e também cheia do Espírito Santo. Alguém já disse, e eu concordo, que a única maneira de combater o fogo estranho é com o fogo divino. E nós estamos no Brasil sendo abalados e assolados de uma maneira talvez sem paralelos, por escândalos, por desvios, por exageros, por um evangelho de mercado, por igrejas e empresas, pelo lucro como vetor de tantas igrejas. E assim como no antigo continente europeu, o evangelho foi desacreditado pelo liberalismo teológico, corremos o risco no Brasil de sermos desacreditados como fé evangélica pelo misticismo e sincretismo religioso e pelas igrejas de mercado. Nós precisamos ser inflamados por Deus, para sermos resposta para este mundo desesperado, sem rumo, e ao mesmo tempo, amados irmãos, ansiarmos desesperadamente por uma visitação especial dos céus. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção nesse texto, além da necessidade, é a causa. Veja você que o avivamento chegou em cumprimento da promessa do Pai. E o
cumprimento da promessa do Pai é exatamente o cumprimento da promessa de Joel. E Joel, antes de falar do derramamento do Espírito, convoca o povo de Deus para um acerto de vida. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor. Notem que Deus não está chamando ao arrependimento e à conversão, à volta para Ele, aos estranhos, aos pagãos, mas o seu povo. Avivamento não é para o mundo, avivamento é para a igreja, é para você, é para mim. E o profeta diz que acontecerá depois de quê? Do acerto de vida, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Até sobre o servo e sobre a serva eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Notem vocês que agora o Senhor Jesus está retomando esta promessa e dizendo para eles o seguinte: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Notem que esta espera tem que ser, em primeiro lugar, amados irmãos, uma espera obediente. Eu penso que aqueles discípulos jamais gostariam de ficar em Jerusalém, é o lugar do fracasso deles, da queda deles, do deslize deles. Pedro havia negado a Jesus. Os demais haviam fugido. Mas Jesus está dizendo que era onde eles haviam caído que eles deveriam se levantar. Onde eles haviam sido um fracasso, eles deveriam ser erguidos pelo poder de Deus para impactar aquela cidade, a partir daquela cidade, impactar o mundo. Mas notem vocês, Jesus Cristo disse: permanecei na cidade até que. Isso significa que aquela espera, além de ser obediente, precisava ser uma espera perseverante. Jesus não disse permaneçam 10 dias, um mês, um ano. Permaneçam até que. Eu só temo, irmãos, que quando nós falamos em avivamento espiritual, seja apenas um tema de um retiro, seja apenas o tema de um sermão, seja apenas o tema de uma conferência, e nós ouvimos, e voltamos para a nossa casa, para as nossas lides, e aquele assunto cai em esquecimento, e aquele assunto já não entra mais no nosso coração, e nós nos envolvemos com tantas outras coisas, que isso deixa de ser prioridade na nossa vida. E então nós estamos satisfeitos sem Ele. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer que tem que existir perseverança. Porque a água vai cair sobre o sedento. A torrente virá sobre a terra seca. Nós só vamos experimentar esse tempo da visitação especial de Deus quando nós tivermos consciência de que precisamos, urgentemente precisamos, e nós não podemos sobreviver sem que Deus derrame sobre nós do seu poder, da sua graça e do seu Espírito. Mas mais do que isso, esta espera tem que ser com uma expectativa de uma vida cheia de poder. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou fazer uma pergunta para você, meu amado. Você tem alguma expectativa pessoal de ser capacitado com o poder do Espírito Santo? Alguma vez você já leu alguma história bíblica, ou já leu uma biografia de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que experimentou algo extraordinário de Deus, diz: meu Deus, eu queria tanto experimentar essas mesmas coisas. Conforme cantamos, gotas benditas já temos,
Mas tu tens derramado estas chuvas e essas torrentes em outros lugares, em outras épocas, na vida de outras pessoas. Deus, faz o mesmo comigo, faz o mesmo em nós. Temos nós essa expectativa? Sabe qual é um dos maiores entraves, penso eu, para nós recebermos este avivamento espiritual? É de nós julgarmos que tudo que nós temos e já experimentamos é a medida máxima do que Deus pode fazer em nós. Nós achamos que a nossa experiência é o limite da ação de Deus. E eu, quando volto os olhos para as Escrituras, eu fico impressionado com a ousadia do apóstolo Paulo, por exemplo, em orar, conforme Efésios 3,19, pedir para Deus, não a plenitude de Deus, não apenas porção da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando eu paro para perguntar quem é Deus, e eu vou ler nas Escrituras que esse Deus é infinito, é imenso, é eterno, é imutável, é onipotente, é onisciente, é onipresente, é transcendente, é maior do que tudo que Ele criou. E Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a sua plenitude. Poderíamos imaginar que Paulo estava num arroubo de arrebatamento emocional, mas ele vai dizer logo em seguida: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus agora e pelos séculos dos séculos. Eu anseio por isso. Mas vejam comigo, quinto lugar, este avivamento foi resultado de oração fervorosa. Versículo 14 diz que todos perseveravam unânimes em oração. Parece-nos que hoje nós temos extremo cuidado com a cultura da cabeça e pouco cuidado com a cultura do coração. Temos muita luz na mente, pouco fogo no coração. Temos muita informação, pouco fervor. Falta-nos oração. David Larsen, num de seus livros sobre pregação, ele diz que é mais importante você ensinar um homem ou uma mulher a orar do que ensinar esta pessoa a pregar. Se nós não formos homens e mulheres de oração, não haverá virtude do Espírito Santo em nossa boca. Nós carregaremos o bordão, mas os mortos não ressuscitarão. Nós não seremos boca de Deus. Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. E M. Bounds, um dos mais importantes metodistas do século XIX, que escreveu, na minha opinião, o melhor livro sobre oração na história da igreja, disse que nós estamos procurando novos métodos. E Deus está procurando novos homens e mulheres. Deus não unge métodos. Deus unge homens, Deus unge mulheres, cheios do seu Espírito, para fazer a sua obra. Nós desafiamos a nossa igreja lá no acampamento, e oportunamente o pastor Jailton vai nos falar um pouco mais sobre isso hoje à noite. Eu queria desafiar a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se não tem ainda essa prática, a ter 15 minutos, pelo menos, por dia, para você pegar a sua Bíblia, ler um capítulo da Bíblia e orar.
O que eu posso lhe garantir é que dentro de 15 dias, pelo menos, essa vai ser a experiência mais marcante do seu dia. E o que eu posso lhe garantir ainda é que algumas lutas que você passa, alguns pecados com os quais você luta tenazmente, você vai alcançar uma vitória surpreendente. O que eu posso lhe garantir é que você vai experimentar um deleite, um gozo espiritual tão grande na intimidade de Deus, que você vai querer ter mais tempo com Deus. É impossível a gente pensar e falar de avivamento sem que primeiro sejamos despertados para a oração. E agora notem, diz o texto que todos perseveraram, unânimes em oração. Era um só corpo, era um só coração, era uma só mente, era uma só alma, era um só propósito. O povo queria a mesma coisa, aguardava a promessa do Pai. Eu queria dar uma palavrinha novamente para os nossos jovens. Tem alguns que não foram ao retiro, que estão aqui hoje. O que me impressiona, vocês moços, moças, adolescentes, que os mais importantes avivamentos da história da igreja começaram com jovens. Jovens estudantes. E uma das coisas que mais marcou o meu coração foi ler recentemente a biografia de George Whitefield, quando era estudante universitário. Ele sentia um peso no seu coração, peso dos seus pecados. Chorava pelos seus pecados, atormentado pelos seus pecados, esmagado pelo sentimento de culpa pelos seus pecados. Naquele momento, aquele moço começa a buscar a Deus alívio, perdão. E ele foi movido a conversar com outros moços da mesma faculdade, para eles se reunirem num determinado momento do intervalo do almoço, ou no intervalo de uma classe para outra, para buscar a Deus. Formar um clube, não para tomar uma cerveja ou um chopp no bar da esquina, mas para buscar a Deus em oração. E aquela reunião de oração tornou-se o foco, talvez, do mais importante avivamento de todos os tempos, depois do Pentecostes. Salvou a Inglaterra de uma tragédia. E a minha oração é que Deus inflame o meu coração, o seu coração. Quem sabe Deus ateie o fogo do Espírito Santo e inflame a sua alma e aqueça o seu coração. Diz: meu Deus, eu não posso mais ficar do jeito que eu estou. Eu preciso de uma visitação tua na minha vida. Quem sabe núcleos de oração comecem a surgir nos lares, nas universidades, nas escolas, nas empresas. E Deus então fenda os céus e nos visite com a sua graça. Mas eu gostaria de falar em terceiro lugar, queridos, do conteúdo do avivamento. A primeira coisa que aconteceu foi uma experiência pessoal do enchimento do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vale destacar que aqueles discípulos já eram convertidos. Já eram convertidos. O Senhor Jesus deixa isso claro em João 13, em João 15 e em João 17. Consequentemente, eles já possuem o Espírito Santo. Porque dentro da teologia do apóstolo Paulo, ninguém pode confessar que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Aliás, quando Jesus ressuscitou, ainda soprou sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, receberam mais do Espírito Santo, mas eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente.
que é interessante é que não diz a Bíblia que Pedro ficasse mais cheio do Espírito Santo, ou Maria ficasse mais cheia do Espírito Santo, ou os apóstolos ficassem mais cheios do Espírito Santo. Todos os 120 receberam, cada um deles, plenitude do Espírito Santo. As crianças podem ser cheias do Espírito Santo. Os juniores podem ser. Os adolescentes podem ser. Os jovens podem ser. Os anciãos podem ser. Todos nós podemos ser. Segundo lugar, amados, vejam comigo que o conteúdo não é apenas a plenitude do Espírito, mas também é o revestimento de poder. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aliás, amados, não há cristianismo sem poder. Porque diz a Escritura que o Evangelho é o poder de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de poder. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. E o próprio Jesus não abriu mão desse poder. Sendo homem perfeito, diz a Bíblia que no dia que ele foi batizado, estando ele orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, para ungí-lo e revesti-lo de poder para o ministério. E diz a Bíblia que, cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e lá no território do inimigo, Jesus o venceu com a palavra, com a oração, com o jejum. E diz a Escritura que, cheio do Espírito Santo, Jesus Cristo retorna à Galileia e entra na sinagoga de Nazaré e toma o livro de Isaías em suas mãos e lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar, para curar. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo andou por toda parte, no poder do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. Talvez você pergunte assim: mas para que eu preciso de poder? Quando eu olho para esse texto, eu vejo que a primeira coisa que eles precisavam era para tirar os olhos da especulação para o campo da ação. Logo que Jesus, veja comigo no verso de número 4 e 5, Jesus determina que eles permanecessem em Jerusalém, não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, prometendo que ele batizaria com o Espírito Santo. Em seguida, os discípulos perguntam. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles quiseram discutir a escatologia, quiseram discutir as últimas coisas. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós podemos estar trabalhando a questão da especulação, enquanto o Senhor Jesus está dizendo que Ele vai nos dar poder, é para agir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Note uma coisa. Toda vez que você encontrar no livro de Atos alguém sendo cheio do Espírito Santo, automaticamente, no mesmo contexto, esse alguém vai pregar a palavra de Deus com poder. Poder não é para receber os holofotes, não é para ser culto à personalidade, não é para exaltação do homem, não é para a glória do homem. O Senhor reveste a igreja de poder para que a igreja cumpra o seu papel, a sua missão de proclamar o Evangelho com poder. Poder para quê? Poder para perdoar. Porque você vai notar no versículo 8 que Jesus Cristo disse: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. E um judeu não conversava com o samaritano. Se um judeu se casasse com uma mulher samaritana, a família simbolicamente realizava o seu funeral. O deserdava. Não havia comunhão, não havia relacionamento. Mas diz a Bíblia que quando a igreja é revestida com o poder do Espírito Santo, o Evangelho chega em Samaria, essas barreiras de inimizade são quebradas.
Sabe por que há tantas mágoas, tantas feridas, tantos estremecimentos, tantos relacionamentos truncados dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas? Porque nos falta poder do Espírito Santo. Poder para quê? Poder para morrer se preciso for, conforme cantamos agora há pouco no hino. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha significa exatamente isso, mártir. Aquele que está pronto a morrer. Alguém já disse que se você não tem uma causa pela qual morrer, você ainda não tem uma razão pela qual viver. Poder para quê? Poder para experimentar o extraordinário de Deus no ordinário da vida. Mais tarde, capítulo 3 diz que Pedro e João vão ao templo para orar. Lá no templo tem um paralítico, pede uma esmola. Diz a Escritura que Pedro e João olharam para ele e disseram: olhe para nós. E Pedro diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Notem uma coisa curiosa. Quando se trata de ser exemplo, Pedro e João disseram: olhe para nós. Mas na hora de realizar o milagre, João não está no meio. Apenas Pedro diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Se você ler atentamente o livro de Atos dos Apóstolos, você não vai encontrar nenhum milagre que João tenha feito. Nenhum. Curiosamente, foi o homem que mais teve intimidade com Jesus. Se você olhar, João Batista, o maior homem dentre os nascidos de mulher, conforme a palavra de Jesus, não há nenhum milagre que João Batista tenha feito. É um equívoco pensar que um grande homem de Deus é aquele que é usado para fazer grandes maravilhas, no sentido de sinais extraordinários. Maior sinal, maior milagre, maior evidência de poder é quando você, cheio do Espírito Santo, pode dirigir-se a alguém: olhe para mim, olhe para nós. Eu quero terminar olhando com você sobre o resultado deste avivamento. A primeira coisa que me impressiona nesse texto, amados, é que houve ajuntamento sem marketing. O Espírito Santo foi derramado, a multidão se reúne no cenáculo, corre para lá para ver o que está acontecendo. Eu fico perguntando todo dia, todo momento: meu Deus, por que a igreja não provoca este mesmo impacto? Por que milhares de pessoas passam de frente ao nosso templo todos os dias e não são atraídas irresistivelmente? Eu estava relendo a história de pastor Erle Stigen, e ele diz que quando o Espírito Santo foi derramado lá em Quacisabanto, todas as manhãs, quando acordavam, não tinha menos de 50, 100, 200 pessoas à porta da casa de cada pastor, desesperadamente, para confessar os seus pecados e acertar a vida com Deus. Deus atrai irresistivelmente as pessoas. Deus quebra a dureza dos corações. Deus derrete as geleiras da alma. Deus atrai irresistivelmente as pessoas. Segundo resultado, amados, foi a pregação poderosa e cristocêntrica da palavra, porque Pedro se levanta naquele contexto e começa a pregar. Curiosamente, o milagre acontecido do fenômeno do Espírito Santo descendo em línguas como de fogo, as pessoas falando em outras línguas as grandezas de Deus, e cada pessoa ouvindo na sua própria língua materna, o fenômeno extraordinário atraiu a curiosidade do povo, mas não atingiu o coração do povo. Aliás, produziu 3 resultados. Ceticismo, o que quer isso dizer? Preconceito, são galileus. Zombaria, estão bêbados. Mas naquele momento, o apóstolo Pedro se levantou para pregar. Que tipo de pregação?
a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. Resultado? Aquele sermão não chegou nem a ser concluído, porque ele ainda estava pregando quando o próprio auditório, tomado de convicção de pecado, picado em sua consciência pela verdade, pergunta para o pregador: o que vamos fazer diante disso? E Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa é para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quero terminar aqui. João 7,39. Diz que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ainda não estava no trono. Jesus ressuscitou. Jesus voltou ao céu. Jesus assentou-se no trono. Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Mas a pergunta hoje é: por que você ainda não recebeu esta visitação poderosa de Deus? Talvez é porque Jesus ainda não esteja no trono do seu coração. E eu não tenho dúvidas, amados, de que a maior necessidade minha e sua é de que Deus fenda os céus, é de que Deus venha e nos reavive pelo seu Espírito. No passado, igrejas que foram vivas morreram. Eu fiquei tão chocado quando eu vi as ruínas das 7 igrejas da Ásia Menor, agora em julho passado. Só pedras, só poeira, só vagas lembranças de uma igreja que existiu no passado. Naquela mesma região tem menos de 1% de evangélicos. Nações inteiras estão se capitulando ao secularismo, ao liberalismo, ao misticismo. Os perigos estão à nossa volta. Que Deus nos ajude a jamais sucumbirmos, mas que Deus nos ajude a não ficarmos satisfeitos sem uma visitação poderosa do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a perseverar nessa busca e a jamais retroceder, até que Deus venha e traga sobre nós as torrentes do seu Espírito. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. A palavra de Deus, sempre que vem ao nosso coração, exige de nós uma resposta. O que vamos fazer? Estamos nós satisfeitos sem o avivamento? Não o queremos? Não precisamos dele? Estamos ricos e abastados? Ou a nossa alma anseia por Deus, como as corças pelas fontes das águas? Ou a nossa alma anseia por Deus, como o sedento quer a água para a sua sede, a terra seca, anseia por torrentes do céu? Queremos mais de Deus, ansiamos por Ele, cremos nisso, temos orado por isso. É isso que você anseia para a sua alma.
Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Senhor, eu quero preparar o teu caminho. Um dia eu perguntei a um pastor o que é avivamento, e ele respondeu para mim: é preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. E o caminho de Deus é a sua vida. Ponha a sua vida certa com Deus.